Então vamos lá. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Aí, para estar repetindo aqui na minha folha, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, leiam comigo, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Senhor, obrigado realmente pela tua palavra, e que o Senhor fale conosco, como já foi orado, Pai. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, para que aqui seja o teu povo edificado pela tua palavra. Cresça espiritualmente, cresça em fé, em comunhão, em compromisso, Senhor, com o teu reino, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós clamamos e pedimos por isso, e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, havia um jovem que foi estudar, e estudar com muito empenho, e foi juntando muitos tesouros, viajando por vários lugares também, trabalhando, e colocando esses tesouros que ele achava preciosos em cada lugar que ele passava, numa mochila que ele carregava consigo, que ele considerava o seu tesouro, seus tesouros. E aí, num certo lugar, num certo dia, ele caiu num poço, e caindo num poço, com aquela mochila com seus tesouros, ainda foi alertado que abandonasse, que largasse a mochila pesada, para que não afundasse. Mas, no entanto, não quis ouvir, porque ali estava na mochila os seus tesouros, que ele jamais queria abrir mão, que ele considerava seus tesouros, e assim afundou. Então, nossos tesouros são as coisas, nossos tesouros muitas vezes são as pessoas que nós damos mais valor, são nossos tesouros. Ainda dizemos, né, meu maior tesouro é a família, meu maior tesouro, e assim por diante. Ou dizemos outras frases de efeito, para considerar ou para refletir, que reflete claramente o que nós mais amamos, a que mais damos valor. Então, tesouros amados. Quais são os tesouros amados? Quais são os meus tesouros? Os seus tesouros são de fato família, amigos, são às vezes objetos, materiais, celular, roupas, né? Muitos têm a roupa, as suas roupas como maior tesouro, objetos, bens, ou a sua paixão, o seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa, enfim, ou às vezes algum esporte predileto, é o seu maior tesouro, é apegado a isso, ou o seu trabalho. Mas, irmãos, Jesus fala uma coisa interessante, lá em Mateus 6, 19 a 21, eu creio que está na tela também, está aí na tela seguinte, ou não? Veja o que ele fala: não acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, né?
e onde ladrões, aliás, eu pulei aqui na folha, mas está ali, né, no começo. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas, onde deve acumular tesouro? Aí ele vai dizer, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, olha só, onde estiver o seu tesouro, Jesus está dizendo, ali estará também o seu coração. O seu coração vai estar exatamente onde está o que você dá mais valor na vida. É isso que Jesus disse bem claro, deixou bem claro aí. Então pense, quais são os tesouros, quais são tesouros que traça e ferrugem corroem e que ladrões roubam? Pense, realmente tudo que você possuir aqui, você pode imaginar, bens materiais, tudo que está relacionado a coisas perecíveis, a coisas materiais, são coisas que traça, ferrugem, corroem, que ladrões roubam. O carro, o relógio, outros bens valiosos que você considerar joias, que você gosta de usar, ladrões roubam, às vezes até te matam, você perde a vida por causa disso que você considera, ou eu considero tesouro. Quantas pessoas você vê que não abre mão de um celular, e aí é morto nas grandes cidades, você já viu, nós vimos já muitos casos, porque a pessoa acha que aquilo é o maior tesouro, dá mais valor àquilo que a própria vida. Então, quais são os tesouros? Esses tesouros que traça, ferrugem, corroem, que ladrões roubam, e que são passageiros. Pense nisso, todos são passageiros, que não importam tanto, que não devem importar tanto. Agora pensemos em Paulo, no texto que Filipenses, o que era precioso para ele? O que era precioso para ele depois perdeu todo o valor? Pense nisso. No que Paulo considerou tão precioso na vida dele. Isso será o próximo ponto agora. O que Paulo achou tão precioso? Conforme ele diz nesse texto, de Filipenses. Paulo tinha muitos tesouros, mas quanto mais próximo ele chegou a Deus, esses tesouros que ele tinha, que ele considerava tesouro, coisa valiosa, foram perdendo seu valor. Quanto mais próximo, ou quando ele se converteu realmente a Cristo, quando ele conheceu a Cristo, isso para ele perdeu totalmente o valor. Então veja bem, Paulo tinha muitos tesouros, mas vamos identificar aqui seus tesouros. Paulo diz, esses tesouros no passado valiam muito para mim. O que era? Ele fala isso no texto. Ele fala, seu nascimento nobre. Minha família. A minha família. Hoje alguém poderia falar assim, eu sou daquela família famosa, importante aqui na cidade, ou até mesmo aqui no Brasil. Eu sou dessa família. Isso era importante para Paulo. Isso ele achava importante, isso tinha valor para ele. Seu nascimento nobre, seu status de fariseu, o seu status de fariseu. O fariseu que se achava uma pessoa muito especial, escolhida por Deus, e a sua capacidade que os fariseus achavam que tinham de cumprir a lei, isso para ele era um tesouro, ele achava que era importante. Enfim, o seu zelo religioso
Paulo considerava um grande tesouro, porque era muito zeloso. Os fariseus eram muito zelosos realmente em tudo, na sua crença, nas suas práticas. Então isso era muito importante para Paulo, era algo de valor. A mesma coisa hoje. A mesma coisa hoje, quantas pessoas dão valor à religiosidade apenas, mas sem Cristo? Quantas pessoas têm religiosidade apenas, acham que pelo fato de ir à igreja, participar de uma igreja, ser filiado a uma igreja, a um grupo religioso, ofertar, dizimar, enfim, tudo isso que é tão importante, que a Bíblia recomenda para o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, ele acha que isso já basta, e se orgulha disso muitas vezes. Então o zelo religioso, muitos têm hoje o zelo religioso, mas não tem zelo pelo próximo, não ama o próximo. E a Bíblia diz, se você não ama o seu próximo, seja ele quem for, se você não vai com a cara dele, se você não ama, se você não ama ele, você não ama Cristo. A Bíblia fala isso claramente. Então, identifique, por exemplo, né, vamos identificar isso aqui, que para Paulo era tão importante, apenas religiosidade. Agora também, aqui, que passamos ali, e que você abriu, então veja bem, no 8, no 7, mas o que para mim era lucro, ou seja, era um tesouro, isso considerei perda, prejuízo, né, sem vantagem, por causa de Cristo. Sim, deveras, ele diz no 8, considero tudo como perda por causa da sublimidade, ou seja, como diz na outra versão, da supremacia do conhecimento de Cristo. Depois que eu conheci Cristo, tudo isso se tornou de pouco valor, de nenhum valor até. Isso que Paulo disse. Então, ele reconheceu que diante de Cristo, tudo isso que ele considerava antes tão importante, não era mais importante. Isso você pode reparar hoje nas pessoas também. Se as pessoas se consideram de grande valor, não tem valor. Mas como Paulo, né, então diz, tudo eu considero, mas deveras considero como perda por causa do conhecimento de Cristo. E perceba que os tesouros deste mundo, eles são fúteis, né? Eles são fúteis e são passageiros. Considero tudo como completa perda por causa da supremacia ou da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, todos tesouros comuns, que nós consideramos comuns, né? Ou tesouros desta vida, o tempo gasto em futilidade também, né? Dedicar a vida para certas coisas, também é puro desperdício, Quarto lugar, compare também aqui esses tesouros com Cristo. O que Paulo concluiu aqui é o seguinte, olha, nada que o mundo tem a oferecer tem mais valor que Cristo, nada mesmo. Fomos criados, ele diz lá, como ele diz aos Efésios, fomos criados para o louvor da sua glória. Fomos criados para o louvor da sua glória. Então, meus irmãos, considere tudo como perda e escolha a Cristo. Isso mesmo. Considere tudo como perda por amor a Cristo. A Cristo. Então, quem entrega o coração para os tesouros da terra, ele está desperdiçando a vida. Preste atenção nisso. Você que está aqui, você que nos ouve, você de casa, né? Que está internauta, que nos acompanha também pela live, ou verá depois. Pense nisso agora. Pense. Então, quem entrega para Cristo, entrega o coração para os tesouros, aliás, da terra, ele está desperdiçando a sua vida. Ele está desperdiçando e não aproveitando, não considerando o melhor tesouro da vida. Então, tudo o pode levar para o fundo do poço, como aquele jovem. Tudo
o que você às vezes está apegado pode levar você ao fundo do poço, como aquele jovem que eu citei no início, que foi enchendo a mochila de tesouros que ele achava preciosos, mas na hora de salvar a sua vida, ele morreu junto com os tesouros, ele perdeu a vida junto com esses que ele considerava tesouros. Então, conforme lidar com eles, com os tesouros que você acha que são tesouros, né? Isso realmente isso pode levar você para o poço. Então, conforme você lida com os tesouros, isso pode ser prejudicial para a sua vida, para a minha vida. Se eu não sei lidar com os tesouros materiais, terrenos. Então, agarre-se a Cristo. Agarre-se a Cristo, o único tesouro que salva. Ele, Cristo, tem que ser, de fato, o nosso maior tesouro. Cristo. Senão, nada mais neste mundo tem sentido. Para o último ponto agora já, meus irmãos, nós queremos observar uma outra coisa aqui. Tesouros usados. Os tesouros, meus irmãos, o próximo ponto, tesouros usados, né? Então veja bem, Paulo diz, tudo o que fizermos tem que ser feito para a honra, para a glória de Deus, tudo para o seu louvor, porque fomos criados para o seu louvor, para a sua glória. Então, que tal usar tudo que nós temos para servir a Cristo, nosso maior tesouro? Você faz isso? Eu faço isso. Meus dons, meus talentos, meu dinheiro, eu uso para glorificar a Cristo, para alcançar outros. Eu contribuo, você contribui para a obra de Cristo, você tem um coração generoso, aberto também para contribuir, para abençoar a obra missionária, enfim, você tem um coração aberto assim, você realmente usa tudo para o louvor da glória de Deus? Então, os tesouros devem ser usados para servir a Cristo, o nosso maior tesouro. Essa é uma pergunta, né? Um desafio. Que tal usar tudo para a sua glória? Para a glória do nosso maior tesouro, para servir a Cristo, o nosso maior tesouro, e eu não ser usado por isso, né? Eu não ser usado, porque se nós formos servos do dinheiro ou das coisas, dos tesouros materiais, nós nos daremos mal, isso não será bom para nós. Não podemos ser usados pelos tesouros materiais. Quando Jesus diz, não ajunteis para vós outros tesouros na terra, ele não estava desestimulando também ninguém a juntar aqui, a ser bênção aqui com os seus tesouros, os seus bens materiais, tá? Ele não estava desestimulando isso não. O que ele estava desestimulando é exatamente o apego, o viver para as coisas materiais apenas, e não dar valor àquilo que tem maior valor. Isso você pode lembrar ali naquela parábola contada por ele em Lucas 12, onde aquele homem construiu celeiros maiores, porque fez uma grande colheita, farta colheita, e não tinha celeiros onde cabiam tudo. Ele fez maiores tesouros, maiores celeiros grandes, e pôs tudo lá dentro e disse, agora, que tens depósito de muitos tesouros, muitos bens para muitos anos, come, bebe, regala-te. O que foi dito a ele? Esta noite morrerás, e o que você tem preparado, o que você tem guardado aí, para quem vai ficar? Assim é todo aquele que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus, Jesus concluiu dizendo ali, naquela passagem. Então, o que você acha dessa afirmação? Eu acho que está ali também, né? O que você acha dessa afirmação? Acho que está na tela. A maneira como adoramos a Cristo com nosso dinheiro e bens é ganhá-los e usá-los e perdê-los de um modo que mostre quanto valorizamos a Jesus e não o dinheiro. Será que você entendeu? Então vamos ler de novo. A maneira como nós adoramos a Cristo,
Ou seja, a nossa vida, por isso que nós sempre dizemos, né? Você não adora a Cristo apenas com a sua boca. Você adora com, né, a sua vida, os seus bens, com tudo. Se tudo não está no altar, não adianta. Só eu vim aqui levantar as mãos, adorar a Deus e cantar e louvar, mas se minha vida, meu tudo não está consagrado ao Senhor, então não adianta isso aqui. Então a maneira como você adora a Cristo, com seu dinheiro, com os seus bens, é ganhá-los, ou seja, você ganhá-los honestamente, né? Nesse sentido entra essa questão, é você usá-los, né? Usá-los também corretamente, e até você perdê-los de um modo, se você perder de um modo que mostre o quanto você valoriza Jesus, e não o seu dinheiro, por não estar apegado a ele. É disso. É isso que está falando aqui. John Piper, né? John Piper, que está falando isso. Interessante. Então pense nisso. Pense nisso. Em vez de viver para ganhar dinheiro, tá? Tá aí na tela também, se você quiser acompanhar. Pense nisso. Em vez de viver para ganhar dinheiro, use o dinheiro. Use o dinheiro que você ganhar de maneira que todos vejam que Cristo é o seu maior tesouro. Viu que interessante? Use, em vez de viver só para ganhar dinheiro, mas use o dinheiro que você ganha para que todos possam ver que o seu tesouro maior não é o dinheiro, mas é Cristo. Em vez de passar o tempo à toa com seus amigos, viva junto a eles de maneira que fique evidente, fique claro que eles são o seu maior tesouro. Aliás, que eles não são o seu maior tesouro, os seus amigos, tá? E sim Cristo. Então, repetindo aqui, em vez de passar o tempo à toa com seus amigos, como se eles fossem a coisa mais importante, viva com eles, testemunhe para eles, para que eles vejam que você tem Cristo, que o seu tesouro maior é Cristo e não eles. Em vez de desperdiçar a vida diante do celular, antigamente era TV, né? Mas hoje é celular. Ao invés de você desperdiçar a sua vida diante do celular, em distrações, em entretenimento apenas, porque assim, hoje você manda uma coisa para um jovem aí que é importante, que vai edificar a vida dele, ele não quer assistir não, ele não olha não. Fala, não olha isso não quero ver não. Mas ele passa o tempo todo com os amigos, com não sei com quem, ouvindo coisas que não edificam a vida, e não é capaz de olhar uma coisa que edifica a vida dele, que vai abençoar a vida dele. Entendeu? Então, ao invés de você desperdiçar a vida diante do celular em distrações ou em entretenimento, em jogos ou coisas assim, use essa ferramenta, o celular, ou outras, outras ferramentas que você tem, outras coisas que você tem para divulgar, o computador, o tablet, enfim, o que você tem. Use essas ferramentas de maneira que fique claro que Jesus, sim, é o seu maior tesouro. Qual a sua decisão? Qual a sua decisão? Quer se recusar a ter a Cristo como o maior tesouro? Né? Quer se recusar a ter a Cristo como o seu maior tesouro? O que vai acontecer com você? O que vai acontecer é o que está em Eclesiastes 1:14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, diz nessa versão aqui, mas nós já sabemos como é que diz lá na sua Bíblia. Tudo era vaidade, correr atrás de quê? Do vento. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Se você não recusar ter Cristo como seu maior tesouro, é como você correr atrás do vento. É uma vaidade, é uma perca de tempo. Ou o contrário, você deve considerar o maior tesouro, você vai, a partir de hoje, considerar Cristo como o maior tesouro da sua vida. Aí todas as outras demais coisas vão ter outro significado para a sua vida.
vão ter outro valor, vão ter um valor diferente, diferenciado, que você vai usar aquilo para a glória de Deus. Você vai viver para a glória de Deus. Como Paulo disse, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas aquele que não tem a Cristo como seu maior tesouro, ele só pensa em desperdiçar. Ele só pensa em acumular para si mesmo, e não ajudar o próximo, não abençoar o seu irmão, não investir no reino de Deus, na obra de Cristo, não contribuir, não ofertar a sua vida, os seus bens e tudo para Cristo. Ele só pensa nisso. E aí se vai afundando, como aquele jovem que com todos os seus tesouros afundou, porque não quis largá-los. E para encerrar aqui, isso que eu encontrei também numa revista aqui, eu achei interessantíssimo. Vamos fazer isso, faça isso. Colhe lembretes, né? Colhe lembretes que vão ajudar você a ter Cristo como seu maior tesouro. Não fala lá na Bíblia, lá em Deuteronômio, que era para escrever a lei do Senhor nos umbrais, enfim, lugares visíveis, para aprender, para decorar, né, para inculcar realmente na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Aí faça isso, ao lado da cama, Senhor, eu quero que Cristo seja o meu maior tesouro. Eu quero que Cristo seja o meu maior tesouro. No espelho, o que seria bom um lembrete no espelho? Qual seria o melhor lembrete no espelho? Amo mais a Cristo que a minha aparência. Amo mais a Cristo que a minha aparência. Na escrivaninha onde você estuda para o vestibular, ou para uma outra prova, o que deveria ser o lembrete? Vou estudar para glorificar a Cristo como meu maior tesouro. No celular que você não usa às vezes para compartilhar coisas que edificam, ou para evangelizar, mas só entretenimento com os amigos e olhar coisas que não prestam, o que você deveria colar no celular? Se isso for o seu caso, né? A você que nos ouve também em casa, que nos vê, o que você deveria escrever? Colar. Amo meus amigos, com esses que eu quero falar, amigos virtuais, né? Que são distantes, que estão longe, que eu falo o tempo todo, no WhatsApp, não sei aonde, no Face. Amo meus amigos, mas Cristo sim é meu maior tesouro. Ao lado do computador, que você devia escrever? Vou usar o computador de maneira que Cristo seja o meu maior tesouro. Amém? Então vamos orar nesse instante, encerrando este culto desta noite, para a honra, para a glória do Senhor. Se o pastor não puder vir aqui, alguém pode levar o microfone para ele usar ali, se ele puder vir, mas se não puder, ele leva o microfone, só hora dali. Ora para encerrar, que daí o ouvinte de casa, né, também vai poder ouvir a oração, encerramento aqui, ok? Vamos colocar de pé então para a oração final. Ó Deus, nosso Pai querido, rendemos-te graças, ó Deus, amém, Senhor, pela tua bondade para conosco, pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos aqui presentes neste santuário, para adorar o teu nome. Amém, Senhor Deus. Em espírito e em verdade. Amém, Pai querido. Ó Deus amado, nós precisamos constantemente estar alerta, sobretudo, ó Deus, para que não venhamos a resvalar os nossos pés. Amém. E pecar contra a tua divina majestade. Amém, Senhor Deus. Ó Deus amado,
nos prepara para que possamos a cada instante estarmos conscientes, ó Deus, de que o nosso maior tesouro é realmente a Ti, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, ó Pai. Obrigado. Ó Deus maravilhoso, enche-nos da Tua graça, faz com que nós possamos, ó Deus, sentir a Tua presença na nossa vida constantemente. Amém, meu Deus. Para que estejamos, ó Deus, ligados aos nossos compromissos e fazendo, ó Deus, somente aquilo que é do Teu agrado. Amém, Senhor Deus. Nós te pedimos, ó Deus, nos conduzir para os nossos lares, guardados e amparados pelo Senhor, que nós conhecemos, ó Deus, e sabemos que o Senhor está sempre nos guardando e interessados pelo nosso bem. Amém, Senhor. Por isso, ó Verdade. Deus, nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, Sim, meu para ser, ó Deus, controlada, para ser protegida, para ser animada, ó Deus, para que possamos Te servir melhor. Amém. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as ternas consolações, a comunhão e o poder do seu Santo Espírito repousem sobre vós, povo de Deus, e permaneçam sobre vós, hoje e sempre. Amém. Amém.